pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vocês tiveram uma aula bem interessante, né, com a professora Abigail, conversaram bastante sobre os sinais de pontuação, né, leram texto. Agora a gente vai dar uma mudada, né, a gente vai trabalhar grandezas e medidas. Nas últimas aulas, né, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre as grandezas e as medidas e trabalhamos as medidas de comprimento, né? A medida que a gente usa, o instrumento que a gente utiliza, a unidade de medida que a gente usa para medir o tamanho das coisas, né? Hoje a gente vai mudar um pouco, hoje a gente vai conversar sobre medidas de massa. Claro, eu trouxe algumas observações aqui para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre o nosso planeta, sobre o nosso posicionamento no sistema solar. Claro, farei isso de forma breve para iniciar, né, o nosso assunto de fato. Mas antes, eu tenho alguns recados para vocês, né? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê para enviar a tua mensagem para mim? Acesse o QR Code que vai aparecer na tua telinha, já manda a tua mensagem, né? Baixa rapidinho, já manda a tua mensagem e já começa a interagir comigo. Para me ajudar, né, na questão da interação, para que eu receba em tempo real essas mensagens, a professora Abigail está aqui e ela vai transmitir para mim todas essas mensagens. Durante o chat, eu fiquei sabendo que os alunos da escola Matias Delgado estão assistindo ao vivo essa aula na escola. Isso é verdade? Eu fiquei sabendo, né, lendo as informações do chat. Isso é real? Se sim, que maravilhoso! Eu não queria dizer, mas até imagens eu recebi. Que coisa boa! Que bom saber que você está participando, que você está acompanhando, né? E já convido os outros alunos das outras escolas para fazerem isso também. Além do aplicativo do Educa Recife, vocês podem assistir também pela TV Nova Nordeste no canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, agora a partir das 9 horas, tá? Não esquece, a partir das 9 a gente já está por aqui. Para me ajudar no chat, a professora Abigail está aqui, né, depois de uma aula de língua portuguesa. Dessa vez ela vai transmitir tua mensagem para mim. E aí, professora? Estão aqui animados, apostos, mandando um bom dia para a professora e disseram, professora, que a informação é real, eles estão assistindo lá no Matias. Então já vai o beijo aí, né? Alunos, professores, gestão, as tias da cozinha, da limpeza, todo mundo aí, o beijo aqui das professoras e professores do Educa Recife para vocês. Tem gente aqui dizendo que ama matemática, Olha. Gente dizendo que é péssimo, mas vai melhorar. E entrou aqui a professora Cristina, lá do Matias. Olha Beijo, Cristina, para vocês. Quem sabe a gente marca uma visitinha, professora? Por que não? Eu moro um bairro aí vizinho. Quem sabe a gente chegar e faz uma surpresa para vocês. Muito bom, professora. Obrigada pelo apoio, não é? Com o nosso trabalho. Sim. Saiba que fazemos tudo aqui com muito carinho para ajudar os alunos e vocês nas aulas de vocês. Então, beijo para todo mundo aí do Matias. É exatamente isso. A ideia é que todo mundo esteja junto nesse momento, né? A gente daqui com as aulas do Educa Recife, você, professor, que está aí nas escolas, que faz um trabalho tão maravilhoso, né? Imagina tudo isso junto. Só quem ganha são os nossos alunos, as nossas alunas, né? Então, um beijo para todo mundo do Matias Delgado. Cristina, vai o beijo de todo mundo do Educa Recife. Beijo para todos os outros profissionais também, né? A gente sabe que a escola ela é composta de tantos profissionais legais, né? O professor, ele está diretamente com o aluno, mas a gente sabe que a escola, ela acontece com a participação de todos e todas, né? Então, beijo para todo mundo da Matias Delgado. Quem sabe a gente não dá uma passadinha por aí, né? Mas vamos continuar por aqui. Você já sabe que pelo aplicativo você manda a sua mensagem ao vivo. Você já sabe que pela TV você assiste essa aula ao vivo.
Professora, e se eu não conseguir nem pela TV, nem pelo aplicativo, tem outra alternativa? Lógico, vai lá no YouTube e acessa o canal Educa Recife. Essa aula ela vai ser disponibilizada lá, logo depois que acabam aqui as aulas ao vivo, elas são disponibilizadas lá e você pode acessar quantas vezes você quiser, certo? Para me ajudar na acessibilidade, na inclusão, para que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa Recife, Elaine está aqui, né? Fazendo aquele trabalho maravilhoso. Eu não escondo a admiração que eu tenho pelos intérpretes, né? Fazem um trabalho tão lindo e colaboram tanto para a gente, né? Então, valeu Elaine, valeu todos os intérpretes, né? Como vocês veem, sempre a cada aula tem um diferente e a gente se ajuda muito por aqui, tá bom? Então, recados dados, vamos começar a nossa aula. Quando a gente observa uma imagem como essa, o que é que você imagina que ela representa? O que você acha que representa isso aqui? O que é que tem a ver essa imagem? E aí? Mateus já respondeu, eu amei a resposta desse mapa do tesouro. O mapa do tesouro, né? Aí nesse mapa tá explicando a localização de alguma coisa, não é isso? A partir de um mapa, a gente consegue identificar a localização de algo. Não é assim que funciona? A gente sabe que hoje nós temos aplicativos específicos, né? Se você precisa chegar a determinado lugar, você consegue, a partir do seu aparelho telefônico, né? Você digita lá o endereço e já aparece. Mas a gente tem outros instrumentos, né? Na falta das redes, a gente tem para auxiliar, que no caso é o mapa. E aqui eu tenho um mapa representando o mundo, o nosso planeta. E nesse planeta vocês sabem que existem vários continentes, existem vários países e a partir desses objetos, aqui no caso a gente tem um globo, né, onde a gente consegue encontrar a localização de vários lugares e aqui eu tenho um mapa. Qual é a diferença desses dois? A diferença é que neste daqui, é como se o planeta tivesse aberto, é como se o nosso, a gente chama de mapa mundi, né? É como se esse globo fosse cortado e planificado. A diferença é basicamente essa. Os dois são capazes de nos dizer, de nos indicar a localização de um continente, do nosso país, mas o que eu quero que vocês foquem para mim é no nosso planeta, né? Professora, a gente vive aqui em planeta, a gente vive no planeta Terra, não é isso? O mapa mundi e o globo terrestre representam toda a superfície do planeta Terra. Professora Abigail, será que eles já viram em algum momento o mapa mundi ou o globo terrestre? Eu vou esperar a resposta deles, mas eu acredito que sim. Geralmente nas aulas de geografia, livros didáticos tem muito mapa. Inclusive nas nossas aulas de português já trouxemos algumas informações sobre isso. E aproveitando aqui o gancho, naquela primeira imagem, professora, que você mostrou, eles falaram que tinha ali um mapa, falaram até da lupa, eles observaram que tinha. E o Caio aqui está dizendo que ele é da escola João Cabral de Melo Neto, 5º ano B. Olha então aí vai dizendo o nome da tua escola, né? Ele não quer deixar só o Matias não é só o Matias, ele quis colocar o nome dele também, então vai colocando aí, mas eles estão bem atentos, professora. Anne disse que tem um mapa mundi lá na sala deles. Eita, maravilhoso. Inclusive, em muitas escolas, de fato, tem realmente esses mapas, né? Normalmente, ou um globo, ou um mapa, tem nas escolas que é para vocês trabalharem essas questões de localização. Bom, eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre a questão do posicionamento do nosso planeta no universo. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Bom, o nosso planeta, ele faz parte da Via Láctea, né? Isso é onde a gente encontra outros planetas além do planeta Terra, tá certo? Como
Como assim, professora? Na Via Láctea, a gente pode citar alguns planetas que fazem parte do sistema solar, por exemplo. Aqui eu tenho vários, né? O nosso planeta, o planeta Terra, ele é o terceiro mais próximo do Sol. Professora, a senhora vai conversar sobre o sistema solar inteiro? Não. O que eu quero que vocês entendam é a localização do nosso planeta, tá certo? Eu quero que vocês entendam isso. Mas eu vou trabalhar com vocês em massa e peso. A gente vai entender essa diferenciação a partir de onde está a localização da Terra. Por quê? Vocês já viram uma viagem espacial? Vocês já viram em algum momento nos noticiários, inclusive, já teve recentemente a viagem de pessoas ao espaço, inclusive houveram entrevistas, pessoas muito animadas que foram e voltaram do espaço. Professora, eu já vi isso em algum momento, inclusive já teve, né, e ainda existe essa discussão se o homem foi à Lua ou não, né, se houve essa viagem ao espaço e a chegada à Lua. Eu acredito plenamente que sim. E aí, professora? O Matheus, ele está dizendo que viu na TV, né? Saiu em todos os noticiários. Eu vi também, inclusive, tinha um brasileiro, não foi? Que ele participou desse sorteio aí. Passaram 10 minutos de espaço. Eu não teria essa coragem. A senhora teria, professora? Eu não teria, não. Eu não sei. Será que Vanessinha teria coragem, hein? A minha produtora está dizendo que sim, que iria. Eu não sei, eu fico em dúvida. Mas tem uma coisa que me preocupa aí, sabe? Eu vou falar para vocês, eu vou entrar na nossa aula e vou explicar a minha preocupação. Inclusive, já estou até com um instrumentozinho aqui, que eu não sei se eu subo nele ou não, eu estou meio receosa, mas vamos lá. No planeta Terra existem diferentes ambientes. E nesses ambientes podemos encontrar os mesmos elementos, né? Aí a gente tem ar, água, luz. Isso são os elementos que compõem o nosso planeta. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar sobre as características do nosso planeta, porque é muito interessante. Em breve, quem sabe, né? Eu vou preparar uma aula de ciências e geografia misturada para ver se a gente discute um pouco mais. Aí a gente tem vários ambientes, né? A gente tem o fundo do mar, a gente tem o deserto, a gente tem a cidade. Tudo isso a gente encontra no nosso planeta, não é isso? Isso são algumas características, né? A gente tem o campo também. Essas são algumas condições para a gente viver no nosso planeta, né? A gente precisa da atmosfera e a gente precisa do oxigênio, né? Para poder viver. A gente precisa da água, olha, os recursos naturais, estes que são fundamentais para a nossa existência, não é isso? No nosso planeta, ele pesa 5,9 sextilhões de toneladas. Será que isso daqui a gente colocaria numa tabela, num quadro de valor e lugar, hein? Será que a gente conseguiria? Na verdade, quando a gente fala do peso, a gente está conversando sobre massa. E é onde eu vou querer chegar. Professora, de repente a senhora apareceu flutuando na aula. O que é isso? Será que de repente vai aparecer um cabo de aço e a senhora vai subir no estúdio? Será que isso vai acontecer? A senhora vai planejar, né? A senhora vai sugerir uma viagem da gente. Hein? Será que nem aqueles filmes americanos onde você vai segurado num cabo e vai passeando pelos ambientes? Não, minha gente, tem nada a ver com isso. Eu estou flutuando aqui para vocês entenderem. É como se eu estivesse dando um exemplo que eu estou no espaço. Professor, e o que isso tem a ver com massa? Tem tudo a ver com massa, minha gente. E o que é massa?
Massa é aquela medida que a gente apresenta em qualquer lugar. Por exemplo, por que vocês acham que quando a pessoa viaja no espaço, a pessoa flutua? Existe um fenômeno chamado gravidade, que faz com que, dependendo da medida dela, né, quanto maior a gravidade, maior o peso que a gente vai ter. Como assim, professora? O mesmo peso que você tem aqui na Terra não é o mesmo peso que você tem no espaço. Não sabia disso? E você acha que você flutua por quê no espaço? Você acha que se você mantivesse o seu peso, você flutuaria? Não. Na verdade, esse peso, ele varia de acordo com a gravidade. Por isso que a gente tem essa diferenciação. Peso e massa, tá certo? Massa e peso são grandezas diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso está diretamente ligado com a força da gravidade. Quanto maior a gravidade, maior o peso. A gravidade menor, você fica mais leve. Gravidade maior, você fica mais pesado, tá certo? Por isso que existe essa diferenciação. Massa não. Massa, você se mantém independente de onde esteja. O peso não. O peso, ele varia de acordo com a gravidade. Você tem o seu peso aqui. Ah, eu tenho 57 quilos. Aqui. Se você for para o espaço, o seu peso vai variar, porque a gravidade também varia, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho alguns instrumentos que têm a medida de massa, que tem a capacidade de medir essa massa. Aqui eu tenho o dinamômetro. Você já viu em algum momento? Eu já vi nas feiras livres. Em alguns momentos eu já vi alguns profissionais com esse instrumento aqui. Ele serve para a gente ter a medida, né? Para a gente aferir medidas, certo? Eu tenho as balanças, né? Que isso a gente vê demais nos supermercados, né? São os instrumentos de medir. Professora, mas na verdade, onde eu vou se fala em peso. Claro, se a gente está no planeta Terra, a gente tem esse peso mediante a gravidade encontrada no planeta Terra, não é isso? Isso, essa questão de peso e massa, a gente vai levar em consideração quando a gente tem as alterações da gravidade, tá certo? Não se preocupa, professor, então esse tempo todo eu estava errado? Nem tanto. Eu prefiro entender que a gente utiliza peso normalmente aqui, porque essa gravidade aqui na Terra não varia muito, tá certo? Mas se a gente fosse à risca, levar em consideração a gravidade como elemento para medida, sim. A gente falaria de massa, porque a massa, ela não altera, ela está naquele jeito se você tiver na Terra ou no espaço. Peso não. O peso varia porque a gravidade, ela varia também. Então, aqui eu tenho as balanças, né, que me ajudam a fazer essa medição. Eu trouxe algumas, né? Essa pequenininha aqui, não sei se dá para pegar aqui o foco dela, porque ela é meio clarinha. Isso aqui é uma balança de precisão. Essa balança aqui, normalmente, ela é utilizada para medir pequenas coisas. Essa daqui é para a gente medir até 1 quilo. Por que de precisão? Porque qualquer toquezinho que eu der aqui, ela vai alterar. Ela é medida em gramas, tá certo? Ela é medida em gramas. Aqui eu tenho uma balança normalmente utilizada na cozinha, né? Que é aqui em quilograma, tá certo? E eu tenho essa, por isso que eu falei, né, minha gente? Olha, essa daqui, não tô com muita vontade de subir nela não, sabe? Eu andei comendo um pouco mais do que deveria. Então, eu prefiro deixar ela de lado até eu voltar à minha dieta, né? Pra gente fazer
as pazes. Dependendo do que eu vou medir, eu vou utilizar balanças diferentes. Se eu vou fazer a medição de um remédio, por exemplo, isso é muito utilizado em farmácias de manipulação, onde os remédios são fabricados, porque a quantidade é muito pequena. Aqui é em gramas, a gente pode ainda ter uma balança que meça em miligramas, tá certo? Ainda tem esse tipo de balança. Eu tenho balança também que mede tonelada. Tonelada, professora? Você acha que eu consigo colocar um elefante aqui e ter o peso dele? Vai ter uma balança quebrada. Vai ter uma balança quebrada e uma professora amarrotada, não é isso? Porque o elefante é um animal grande, é um animal enorme. Ele não consegue subir numa balança dessa sem causar um bom estrago, não é isso? Por isso que também existem balanças que medem em toneladas. Dependendo do que eu vou medir, eu vou utilizar balanças diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um gibizinho. Eu vou botar nessa balança aqui, ó. Quase não vai variar. Aqui é uma balança em quilogramas, tá? Uma balança em quilogramas, ó. Quase não vai alterar. Normalmente, como o peso é em quilogramas, quando o elemento é muito leve, a balança não se move muito. Nessa daqui de gramas, deixa eu só ligar ela aqui. Eu já tenho, ó, um sucesso aqui, né? 46 gramas. Aqui, essas graduações são de 50 em 50. Nessa daqui de cozinha, tá certo? Nessa de cozinha aqui, cada tracinho desse mede, aliás, 25 gramas. Por isso que quando eu coloquei aqui não variou muito. Já aqui, o meu peso foi exato. E aí, professora, eles estão entendendo? Estão aqui comentando bastante, interagindo entre eles. O Álvaro sempre aqui participativo, o João, o Miquel, e bem interessante, né, gente? Eu estava com vontade de pedir à professora para pesar ali na de precisão o nosso passador, para ver o peso que nós seguramos durante a aula. Será que é muito? Será que é pouco? Se ficaram curiosos, vão comentando aí no chat. Tem alguma balança dessa em casa? E eu estava aqui pensando, pessoal, eu não estou acima do peso, eu só estou morando no lugar errado. Exatamente. Eu deveria estar na Lua, então lá eu estou com um peso maravilhoso. Então o problema não é meu peso, e sim o local onde eu moro, professora. Estava aqui refletindo sobre isso. Será que eu devo morar no espaço? Será que se eu morar no espaço, eu vou ficar um pouco mais leve? Inclusive, vou até pedir desculpa, que eu tossi aqui ao vivo. Mas essas variações de temperatura acabam afetando um pouco o meu sistema respiratório e imunológico também, tá? Mas nada impede da gente continuar a nossa aula, tá bom? Então, como a professora pediu, eu vou colocar o nosso passador aqui, inclusive é da professora Abigail, viu? Que eu sempre esqueço o meu. 60 gramas. Olha aí. 60 gramas aqui. O nosso passador. Presta atenção aqui. Opa, opa, opa. É porque é clarinho mesmo, gente. Mas dá para ver. Não se preocupa, mas eu acho que dá para ver, né? 60 gramas aqui, beleza? Eu teria como pesar outros elementos. Eu tenho, ó, aqui, por exemplo, esse livro. Se eu colocar esse livro aqui, ele vai dar um peso aqui. Mas ele não fica tão confortável como assim. Como a balança é muito pequena, ele acaba não ficando estável, acaba interferindo na medição também. Aí eu tenho aqui, ó, uma balança um pouco mais adequada a ele, ó. Essa balança é de quilograma, né? E quanto é que mede esse livro? 1 quilo. 1 quilo, professora. 1 quilo. Inclusive, eu já vou entrar até num assunto que vocês já são bem profissionais, né? A questão de colocar esses livros todos dentro da mochila, não é isso? Veja, presta atenção, quinto ano. Um livro desse, eu acabei de medir. Ele tem 1 quilo. Imagina se você colocar todos os livros e levar todos eles, todos os dias para a escola.
não é recomendado, né? Porque vai afetar as tuas costas, vai doer a tua coluna. Então, eu já aproveito, já pego o gancho da aula de medidas de massa para deixar esse alerta. Certamente o professor, a professora de vocês, disponibiliza um calendário. Então, só leva para a escola o livro que vai precisar no dia, tá? Para você não se prejudicar e a sua saúde não ficar, para não interferir na sua saúde, não é isso? Para você não ficar doente das costas, ficar com dor e acabar se prejudicando. Beleza? Já fica essa dicasinha aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é: eu posso utilizar balanças diferentes dependendo do que eu vou medir. Beleza? Vamos lá. Quando medimos a massa do nosso corpo, o resultado é obtido em metros, quilos ou minutos? Espera aí, minha gente. Eu estou até com vergonha de fazer essa pergunta para o 5º ano. E aí? Lembrando, quando a gente fala de unidades de medidas de massa, a gente pode falar de miligrama, grama, quilograma e tonelada. São as básicas, tá? E eu já tenho resposta. E aí, professora? Sim, o Caio respondeu letra B, quilos. Letra B, quilos, exatamente. A gente mede a massa do nosso corpo em quilos. A unidade de medida de massa padrão é o quilograma. O grama é a unidade de medida de massa menor que o quilograma. Se eu tenho elementos menores que o quilo, eu vou utilizar gramas. E se for menor que gramas, miligramas, beleza? Bom, eu já estou finalizando a aula, eu já vou aproveitar para agradecer a professora Abigail Viana. Estou aqui agradecendo e parabenizando a eles que estão respondendo, o Omar, a Emanuele, todo mundo respondendo quilos. Parabéns, pessoal. Professora Cristina, sua turminha está de parabéns, bem como todos os outros aí que estão participando. Exatamente. E eu, claro, agradeço a você que ficou comigo até agora, que acompanhou essa aula. Por hoje, o nosso momento, né, a nossa aula chegou ao fim, mas eu te espero nas próximas oportunidades. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.